Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde. Afinal de contas, a pandemia continua e é preciso que você tome todos os cuidados. Então, você deve lavar muito bem suas mãos, utilizar álcool gel, não só para higienizar suas mãos, mas também tudo aquilo que entra dentro da sua casa, né? As compras, sacolas, tênis, ou seja, tudo que entra na sua casa, você deve higienizar e, principalmente, você deve utilizar a máscara de proteção e da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, estamos dando continuidade à nossa série Grandes Momentos do Cinema. Em aula passada, no primeiro vídeo sobre este Grandes Momentos do Cinema, eu mostrei o começo, o início do cinema no mundo, né? A invenção dos irmãos Lumière, o cinematógrafo, foi o responsável pelo início do cinema. Depois, na aula que saiu para outra faixa etária e que você deve acompanhar, eu falei sobre o primeiro filme de ficção científica. Então, olha só. Os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo em 1895. Em 1902, pouco tempo depois, já foi realizado o primeiro filme de ficção científica da história, né? Viagem à Lua, de Georges Méliès. Né? Então, se você não viu, acessa a aula que saiu anteriormente a essa da outra faixa etária e assista não só a minha explicação, mas também o link que você vai assistir este filme, que tem mais ou menos 13 ali, 14 minutos, é o primeiro filme de ficção científica da história, ok? E aí, existiu uma evolução, né? Então, do primeiro filme realizado pelos irmãos Lumière, aquela captura do cotidiano, do trem saindo da estação, entrando na estação, as pessoas, né, os passageiros embarcando, desembarcando, saindo da balsa, fazendo a sua refeição ali, aquelas pequenas esquetes cômicas, né, do jardineiro molhando o jardim, chega um homem por trás e pisa na mangueira e aí para de sair água, e quando ele olha, ele solta. Então, desde aqueles primeiros filmes de um minuto e pouquinho, houve uma evolução na película, né? Nesse filme, nessa película de captura da câmera, né? Então saiu daqueles primeiros um minutinho e pouco para ir aumentando, né? Então isso foi mudando o tamanho do rolo. Então, se o filme tinha um rolo pequeno que dava esses 15 minutos, porque de primeiro momento eram rolos para câmeras fotográficas, não é mesmo? Isso foi aumentando de tamanho, então foi colocando a maior quantidade de tempo de captura, né? Então, quanto maior o rolo, mais frames você tem de captura, maior o tempo de filme você vai ter, ok? E aí foi acontecendo essa evolução e em 1922 foi realizado o primeiro documentário de longa-metragem da história do cinema. Então, em 1922, foi feito o primeiro longa-metragem, né? Ou seja, um filme com mais de 40 minutos de duração de documentário, do gênero documentário. Então, desde o começo já existia a documentação, né? Os irmãos Lumière começaram documentando aquele dia a dia das pessoas, então também é um documentário, mas o primeiro longa-metragem de documentário, do gênero documentário, foi feito em 1922 por este cara aqui, Robert Flaherty, tá? Ele é franco-estadunidense. Ou seja, essa produção é uma produção entre França e Estados Unidos, ok? Em 1922, ele já sabia tudo sobre a história desse cara aqui, o Nanook, né? O filme chama Nanook, o Esquimó, mas no original chama Nanook of the North, né? O Nanook do Norte. Porque ele foi gravar, documentar a vida deste cara aqui, que é o Nanook, que é um esquimó, né? Do povo Inuit, que vive lá para cima do Canadá, né? Perto do Polo Norte. Então eles vivem naquela terra cheia de gelo,
muito frio, são os Nanuks, são os Inuits que fazem aqueles iglus, né? Sabe aquela casinha feita de gelo, aquilo é um iglu e é esse povo que faz o iglu. Então, o Robert Flaherty, ele era um antropólogo, né? Então, o antropólogo, ele estuda o homem, a sociedade. Então, em uma das suas aventuras de trabalho, estudando esses povos do norte, né? Ele encontrou esse povo Inuit e deu uma estudada nesse povo Inuit. E aí, ele tinha consigo, né, nessas viagens antropológicas que ele fazia, pequenas documentações em foto e pequenos filmes. Mas ele achou interessante porque quando ele voltou, né, para os Estados Unidos, que ele mostrou esse material documentado, né, do povo que ele estava estudando, o pessoal ficou muito interessado, então ele teve uma grande ideia. Eu vou voltar para lá e vou fazer um documentário sobre a vida desse povo. Então, ele teve que ajudar a desenvolver o equipamento de gravação. Por quê? Ele ia fazer um longa-metragem. Os longa-metragens nessa época utilizavam câmeras muito grandes e muito pesadas, né? Então imagina um rolo de filme gigante, assim, bem grande mesmo, com a capacidade de gravar por bastante tempo o tamanho dessa câmera. Então era um equipamento que não era viável fazer o transporte dele, né? Então ficaria muito difícil ele levar esse tipo de equipamento lá para a região, né, perto do Polo Norte, ali para cima do Canadá, para fazer esse registro da vida do povo Inuit. Então ele teve que ajudar, junto com alguns engenheiros ali, o pessoal especialista na película, como eram os irmãos Lumière, a desenvolver um equipamento um pouco mais leve, um pouco mais fácil de transportar. Então ele fez esse estudo, fez essa parceria, né, com os engenheiros ali e desenvolveu um equipamento que era um pouco mais leve do que existia, que ele pudesse transportar. Então ele se direcionou de novo lá para o povo Inuit lá no norte para registrar a vida desse povo. Então é um documentário que mostra como esse povo vive naquela região bem difícil de viver, né? Um lugar extremamente gelado, né? Só tem gelo, você tem pouco alimento, você não consegue cultivar plantas, né? Então ele foi registrar, documentar como era a vida desse povo. Mas, porém, entretanto, todavia, existem algumas histórias, né, sobre esse documentário que mostram que o primeiro documentário da história já era uma farsa, já era um documentário fake. Pois é. Até naquela época já existia essa questão do fake, né? Por quê? Primeiro, esse cara aqui, o Nanook, não chama Nanook. Ele tinha um outro nome. Mas o Robert Flaherty deu esse nome Nanook, pois achou que seria mais interessante um nome com essa questão mais indígena, mais do passado, do que realmente o nome que ele tinha, ok? No filme mostra a história do Nanook, né? Vai acompanhar o Nanook na sua trajetória. Mostra duas mulheres com ele, só que essas mulheres não eram a esposa do Nanook. Não faziam parte, só que o Robert escolheu elas para colocar como esposa do Nanook, porque eram um pouco mais bonitas e iam ficar melhor no vídeo do que a real esposa do Nanook. Olha só. Naquela época que ele foi, em 1922, eles já não caçavam utilizando arco e flecha, dardos assim manuais. Eles já utilizavam armas de fogo. Então, ele já fez toda essa questão de, não, você vai caçar dessa maneira como os seus antepassados, porque eu quero mostrar a vida de vocês como era antigamente. Essa nova não interessa. Então, vários acontecimentos, várias demonstrações que o Nanook faz no filme, que seria um documentário, que estaria documentando, registrando a vida daquele povo, na verdade não era mais daquela forma. A construção dos iglus, a forma de pescar para furar o gelo, caçar, já não eram mais daquela maneira. Os próprios barcos que eles utilizavam já não eram mais barcos tão rústicos como os que mostram no vídeo. Então, o primeiro documentário da história
já é um documentário fake, porém vale muito a pena assistir para você ver e entender como foi a criação desse gênero, ok? Então, por mais que seja um documentário fake, você vai poder ter a oportunidade de ver como aquele povo do norte antigamente fazia para sobreviver, caçar, construir uma casa feita de gelo, não é mesmo? A parceria entre ele e os animais ali, né? Entre o que seria o primo do lobo, né? Aquele cachorro que parece um lobo, que são os companheiros desse povo inuit lá da época, tá? Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você assistir este filme legendado. Por que legendado se não tem som? Porque tem toda aquela parte escrita de legenda que aparece no vídeo fazendo a explicação, né? O cinema mudo, ele não tinha som, porém ele tinha fala, ele tinha diálogo, ele tinha explicações que apareciam como texto na tela. Então, todos esses textos vão estar legendados nesse link que está na descrição, ok? Então, clica nesse link e vai lá assistir Nanook, o Esquimão. Ok? Espero você na próxima aula. Assista também a outra faixa etária. Um grande abraço e tchau!